Esse vídeo não vai ter introdução, então a gente se vê lá no final. Valeu! Só para contextualizar, no último vídeo a gente foi atrás do Sif e a gente investigou então a biblioteca, os arquivos do Duque, da influência que o dragão Sif teria em Anor Londo, da história desse dragão, do surgimento da magia. E dando sequência então no jogo, a gente vai agora atrás da Battle of Chaos, lá em Izalith. E antes da gente entrar nos personagens e na cidade de Izalith especificamente, eu queria começar falando sobre uma característica muito importante para o desenvolvimento dessa história, que é exatamente o caos, a chama do caos. A gente sabe que a chama do caos foi criada pela bruxa de Izalith e as suas filhas na tentativa de recriar a chama primordial, só que talvez tenha uma pegadinha nessa informação. Porque, bem, a chama do caos seria essa tentativa de recriar a chama primordial que acabou dando errado, e nesse erro teve uma grande destruição que acabou com Izalith, consumiu a bruxa de Izalith e transformou as filhas delas em criaturas demoníacas. E falando da bruxa de Izalith, a primeira questão que me veio na cabeça foi qual é o nome dessa personagem? Porque, bem, era comum antigamente as pessoas terem os sobrenomes relacionados à origem delas. Então, por exemplo, Leonardo da Vinci é porque ele veio da cidade de Vinci e coisas do tipo. Eu tinha a impressão de que bruxa de Izalith seria a bruxa da cidade de Izalith. Mas, mais uma vez por recomendação do seguidor Alexander, eu agradeço muito ele recomendou o site Lorkey, que é justamente um site que trabalha com as traduções do japonês para o inglês para poder tentar analisar algumas imperfeições na tradução original. E nesse site a gente tem a informação de que, na verdade, Izalith é o nome da bruxa e Izalith é a cidade, seria o nome em homenagem a essa personagem. A própria filha dela, Quilana, dá pra gente essa informação. Então faz sentido o Izalith ter o nome da personagem, Izalith. Seria o caso tipo de Petrópolis, que é a cidade de Pedro, né, do imperador Pedro. E ainda falando sobre a chama, as artes da chama, a piromancia e o caos, a gente tem um item que me faz pensar que, na verdade, Izalith e as filhas dela, e eu vou chamar a bruxa de Izalith agora de Izalith, porque é o nome dela, nem sempre trabalharam com a chama. Por que eu digo isso? Porque a gente encontra o catalisador de Izalith. E é dito nesse catalisador de Izalith que ele é um item muito antigo e que pertencia e era usado pela bruxa de Izalith antes mesmo do surgimento da chama do caos. E como é um cajado que serve pra gente catalisar magias normais, comum, e não magias de chama, me faz pensar que essas personagens elas utilizavam a magia tradicional. E que me retoma ao Sif um pouco. É dito na descrição da Moonlight Greatsword que na verdade o Sif seria o avô da magia. Mas ao que parece, na verdade, a magia era uma arte que já existia, e o Sif, trabalhando com cristais, nessa pesquisa de por cristais atrás da imortalidade, na verdade desenvolveu as magias de cristal. Eu acho que seria interessante a gente ter mais informação sobre isso, mas não vem em contexto agora, vamos voltar para Izalith. Porque vocês lembram que eu falei que talvez a chama do caos ela teria surgido da tentativa de recriar a chama primordial? Só que mais uma vez, consultando o Lorkey e olhando a revisão de tradução da alma da Battle of Chaos, a gente pode interpretar que não foi necessariamente uma recriação da chama primordial, e sim a criação de uma chama primordial. E qual seria a diferença aqui no caso? A diferença é que talvez Izalith e as filhas dela, elas não estavam tentando recriar nem manipular a chama primordial, e sim criar uma outra chama que pudesse gerar vida e que nesse caso parece ser manipulada e controlada. Porque a gente sabe que a chama primordial ela não cede aos poderes dos deuses, ela não é controlada por eles. Por isso que o Gwyn se cedeu para manter a chama acesa, que foi um ato de desespero, ele queria perpetuar o poder e perpetuar a chama para não cair a Era dos Deuses e não começar a Era das Trevas. E nessa tentativa de criar uma chama ou de recriar a chama primordial, a gente tem a queda de Izalith. E sobre as Filhas do Caos, que são as filhas da bruxa de Izalith, e que são personagens muito interessantes, porque é através delas, principalmente, que a gente vai ter mais informações e vai saber como funcionava Izalith, o que aconteceu, o que pode ter acontecido. Eu sei que a Quelaag é a primeira das filhas que a gente encontra, mas eu vou pular ela aqui nesse momento, porque eu preciso falar da Quilana. A Quilana, como a gente pode ver na descrição da própria chama da piromancia, seria a inventora das piromancias. E ela é a única das filhas com quem a gente consegue ter um diálogo, que passa informações pra gente, de fato. A gente encontra ela lá em Blighttown, e uma das primeiras coisas que ela fala pra gente é que ela é uma sobrevivente. Ela é sobrevivente justamente da chama do caos, que consumiu a Izalith e as irmãs dela e a mãe dela. É ela também que conta pra gente sobre o que aconteceu com a Izalith, fala que a mãe dela e as irmãs foram destruídas e consumidas pelo caos, e que elas estariam em sofrimento. Inclusive ela pede pra gente cessar esse sofrimento. Só que eu queria destacar aqui uma informação, ela fala que esse sofrimento perdura por 1000 anos. E eu acho que essa é a única datação que a gente tem dentro de Dark Souls. Eu não lembro de nenhum outro momento a gente ter alguma dimensão temporal dentro do jogo. Porque normalmente é tudo citado em eras, em períodos e não em datas específicas, né? A gente não tem uma passagem de anos. Essa é a única vez que a gente tem isso dito de fato dentro da história do jogo. A gente ainda vai voltar mais na Quilana, mas já vamos pra Quelaag agora. A Quelaag, conforme a descrição da própria alma que ela dropa, é descrita como um demônio do caos.
E durante a luta, ela usa, além dos ataques físicos e ataques de chama, também algumas piromancias, então ela também é conhecedora das artes da chama. Eu tinha lido na pesquisa e já tinha escutado isso anteriormente, de que quando a gente encontra a Quelaag e ela luta contra a gente, que na verdade ela estaria protegendo a irmã dela que tá ali logo em seguida. E essa irmã dela estaria totalmente indefesa. Assim, isso faz sentido, mas acho que é um motivo muito pequeno pro que de fato tá acontecendo ali naquela situação. Porque além de proteger a irmã, ela também poderia estar protegendo o acesso a Izalith, tanto de pessoas que tentam entrar, quanto de seres que tentam sair, e a gente ainda vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Ela também pode estar protegendo o próprio ninho que ela tem ali, porque a gente sabe que elas depositam ovos que estão germinando ali em pessoas, né? Além de ela ser uma espécie de teste protegendo a gente do sino. Tal qual as gárgulas lá em cima impediam a gente de tocar o sino, ela também impede a gente de tocar o sino de baixo. Então, assim, ela tem vários motivos pra estar lutando contra a gente. Mas logo que a gente consegue derrotar essa personagem, a gente tem acesso a uma bonfire, e é justamente onde a gente encontra a irmã da Quelaag. Essa personagem aparentemente não tem nome, ela só é descrita como a Filha do Caos, e a gente só consegue se comunicar com ela usando um item específico, que seria o antigo Anel da Bruxa. Esse anel ele tem pouca informação, você só consegue adquirir ele trocando com um corvo ou como item inicial, e na descrição dele ele não tem muitas informações, mas acho que tá bem claro quem seria a bruxa que esse anel descreve. E quando a gente finalmente consegue falar com a Bruxa do Caos, primeiro que ela não sabe que a gente não é a Quelaag, então ela trata a gente como se a gente fosse a irmã dela. E segundo que ela é muito preocupada com a irmã dela. E ela tem algumas falas que apontam que ela e a Quelaag não estariam se comunicando há algum tempo. E eu li em muitos lugares as pessoas falando que é porque provavelmente elas teriam tido algum tipo de desentendimento. O que eu pessoalmente acho que não faz sentido. Eu acho que não faz sentido justamente pela existência do anel que a gente tem pra falar com essa personagem. Talvez as inscrições que tem nesse anel que a gente não consegue saber o que é, serve justamente para poder ativar alguma coisa que faz a gente se comunicar com a Filha do Caos. E talvez por isso ela ache que a gente é a própria Quelaag, porque para ela não vai ter diferença de comunicação, ela só vai entender a gente se comunicando, mas ela não vai saber quem tá se comunicando. Pode ser, por exemplo, que todo mundo que usa o anel tem a mesma voz para essa personagem. Mas, seguindo, a gente sabe que ela é uma Firekeeper e que protege aquela bonfire que tá ali próximo ao sino. E a gente sabe que ela é uma Firekeeper porque quando a gente derrota ela, ela justamente dropa uma alma de Firekeeper. E essa alma tem uma descrição interessante, eu também vou falar um pouco melhor dela mais pra frente. Só que aqui eu quero destacar o fato de que essa alma me remeteu à alma que tá lá em cima na catedral, próxima ao sino de cima. Porque apesar da gente não ter uma bonfire naquela catedral, a gente tem uma alma de Firekeeper que tá protegida por um cavaleiro de Berenice. E que também tá no caminho que a gente tem que passar para chegar no sino de cima. Eu vou ser sincero, eu não achei motivo para isso, só que eu acho que o detalhe interessante de destacar, talvez a gente descubra mais informações sobre isso. A gente ainda vai ter mais Filhas do Caos, eu ainda vou retomar nelas e falar das outras, só que por fluidez a gente vai seguir agora para Izalith. E logo em seguida da Bonfire e da Filha do Caos, a gente vai descer e encontrar um verdadeiro lago de lava. E um pouco mais pra frente a gente vai encontrar o boss Alastramento Incessante. A gente não tem muitas informações dele, mas eu li várias vezes que ele seria irmão das Filhas do Caos. E tem alguns fatores que colaboram para essa afirmação. Porque quando a gente entra na arena dele, ele é completamente passivo, ele não faz nada. A gente pode ativar a agressividade dele de duas formas. Seja atacando ele, tacando uma flecha ou alguma coisa. Ou seja, indo até o final da arena e coletando umas vestes que tem ali no final. E essas vestes elas estão num túmulo. Quando a gente olha essas vestes, ela é a mesma roupa que a Quilana tá usando. E é dito que essas roupas é usada pelas Filhas do Caos desde antes do colapso de Izalith. Então esse túmulo provavelmente é de uma das filhas de Izalith. E que o alastramento incessante estaria protegendo de alguma forma, porque seria uma pessoa que ele sente falta. E sobre a aparência dele, bem, ele é muito grande, ele tem vários olhos, vários braços, e a principal característica dele é expelir lava. E quando a gente consegue finalmente derrotar ele, a gente percebe que todo aquele lago de lava estava sendo mantido pela lava que ele produzia. Por isso ele também funcionava como uma barreira para Izalith, porque ele mantinha a entrada da cidade completamente inundada. E quando o lava escoa, a gente consegue acessar a parte de baixo e a gente vai encontrar vários Taurus Demons e vários Capra Demons. E é interessante esses mobs específicos estarem aqui por dois motivos. Primeiro, eles são justamente os dois primeiros bosses que a gente encontra lá no Burgo dos Mortos-Vivos. Segundo, que a gente não vê eles em outros pontos da cidade. Eles só estão ali na saída da cidade. E são vários, são muitos juntos um do outro. E aí vocês lembram do mercador falando pra gente lá no Burgo dos Mortos-Vivos que justamente um Taurus Demon e um Capra Demon estavam sendo um problema para aquela região, junto do dragão, claro. São essas informações que me fazem achar super interessante eles estarem ali na região e não espalhados por dentro da cidade.
cidade, porque parece justamente que eles estavam tentando sair de lá. E aí, na superfície, a gente não teria só um Taurus Demon e só um Capra Demon, a gente teria vários deles. E talvez até mesmo a Quelaag, como eu disse, poderia estar proibindo eles de saírem de lá. E dando continuidade, a gente chega nas ruínas demoníacas. E logo de cara a gente encontra o Demônio Sábio do Fogo, mais um boss. Inclusive é engraçado aqui que esse pedaço tem um boss atrás do outro, eu não tinha me atentado nisso ainda. Ele simplesmente se parece com um demônio do asilo, que a gente conhece lá no começo do jogo, com a diferença de que ele usa algumas magias de fogo e a pele dele mesmo é coberta de chamas. Só que ele é muito mais interessante do que só isso, que a gente consegue ver nas informações do cajado que ele usa, porque na verdade ele é um demônio super antigo que existe de antes da criação da Chama do Caos e que já conseguia usar as artes do fogo. Aqui eu fiquei um pouco confuso, eu admito, porque é dito que a piromancia é criada a partir da Chama do Caos e ele já usava magias de fogo desde antes, então eu admito que eu me perdi um pouco aqui na cronologia, na linha do tempo, mas eu achei bastante interessante e fica ainda mais interessante. Por quê? Porque olhando lá no site Larky, a gente tem a informação de que o plural no japonês ele não é tão óbvio igual no inglês ou no português, por exemplo. Então a gente pode ler que, na verdade, esse demônio ele não é o demônio sábio do fogo. Ele pode ser um dentre vários que existiram, talvez o que sobreviveu, o que durou mais tempo. E assim, a gente não tem muito mais informações dele, mas é interessante de pensar o destaque que ele tem, de que ele é um ser bem antigo. Ele visualmente é só um demônio do asilo pegando fogo, mas na história ele é um personagem diferente. E andando um pouco mais, a gente acha mais um boss, que é o demônio Centopeia. E eu acho que esse é o boss com menos informação, porque na verdade ele é tipo um mob grande que esconde um item. A gente só precisa passar dele para pegar um item específico. E toda a informação que a gente tem desse boss está justamente nesse item. Esse item é o anel que permite a gente caminhar na lava. É dito que ele serve justamente para reduzir o dano de lava, e ele reduz muito o dano que a gente toma de lava. E ele foi feito, encantado por uma bruxa e dado de presente pro irmão dela. Só que o irmão dela perdeu o anel, deixou ele cair, e onde o anel caiu justamente foi de onde saiu o demônio Centopeia. E aqui, ao que tudo indica, esse anel pertencia ao alastramento incessante. E a gente pode interpretar que essa lava que ele emite, na verdade, machuca muito ele, deixa ele em sofrimento. E aí uma irmã ou mais irmãs entregaram para ele esse anel para poder diminuir o sofrimento dele. Só que por qualquer motivo que seja, ele acabou perdendo esse anel com o passar do tempo. E logo em seguida a gente encontra o Solaire. E assim, só um parênteses, eu acho super engraçado a gente encontrar o Solaire aqui, porque o Solaire tá igual um louco procurando o sol e ele vai para uma cidade subterrânea que não tem acesso do sol. Eu acho engraçado só a gente pensar nisso. Mas passando do Solaire, a gente finalmente chega na Izalith destruída. E é aqui que a gente tem uma dimensão visual do que aconteceu em Izalith. A primeira coisa que a gente tem é o Assusta Jogador Novo, que são aquelas bundas de demônios espalhadas naquele primeiro mapa de Izalith. Porque se você chega a primeira vez e não sabe, parece que você vai ter que lutar contra tudo aquilo que tá ali. E aparentemente sobre essas bundas de demônio, elas só servem para representar a destruição que aconteceu na cidade. A gente não tem informação sobre ela. A única informação interessante que eu achei sobre isso foi que, na verdade, elas são a bunda daquele dragão que a gente tem lá na DLC. Então nem é a bunda de um demônio específico, é a bunda de um dragão. E que serve para representar ali a destruição, provavelmente. Eu acho que eles só colocaram por isso mesmo. Eu acho que foi só uma forma de tentar enriquecer o lugar e reaproveitar modelos que eles já tinham prontos, porque é bem sabido que a Izalith foi um pouco feita nas pressas. Outro mob aqui dessa região que eu acho interessante comentar é o Chaos Eater. A tradução seria algo como comedor do caos. Eu achei esquisito falar comedor do caos, mas... E são mobs que também não tem muita informação. Eles são esses copos com tentáculos, olhos e uma bocona em cima, e que eles existem aparentemente para se alimentar do caos. E é isso. E finalmente a gente chegou na Battle of Chaos, no boss final da região. Antes da gente falar desse boss específico, eu quero falar da personagem que a gente encontra bem ali na entrada. Essa personagem é uma personagem humana que usa as roupas iguais às roupas da Quilana e aquelas que a gente encontrou lá no alastramento incessante, o que confirma que ela é uma das filhas da Bruxa do Caos. E dando uma pesquisada eu vi que o nome dela seria Grana, Gurana em japonês, algo nesse sentido, né? Eu não sei exatamente de onde tiraram essa informação, talvez nos arquivos do jogo pode ter o nome dela lá, não achei de onde que a gente tira a informação do nome dessa personagem. E ao que tudo indica, essa é a filha mais velha da Izalith, porque é ela que protege a piromancia Chicote da Chama do Caos. Nessa piromancia é dito que pertence à filha mais velha, e a própria Quilana, quando ela oferece piromancias pra gente, ela não tem essa, ela tem uma outra versão, que é apenas Chicote de Fogo. E é justamente com esse personagem que encontramos o cajado de Izalith, que eu mencionei lá no início do vídeo. Ela não tem fala nenhuma, ela só começa como uma personagem agressiva, como um mob agressivo. A gente não sabe se ela, por exemplo, tá hollow. A gente só sabe que ela tá ali como um último obstáculo pra quem quer enfrentar a Battle of Chaos. Então ela tem alguma medida protegendo a própria
própria mãe. E aí, finalmente, a gente entra pra poder enfrentar a Battle of Chaos. A alma que esse boss dropa conta pra gente sobre a criação da chama e que a bruxa do caos ela foi consumida por essa chama junto das suas filhas. E essa informação me fez achar esse boss, que é muito criticado mecanicamente, e ele é de fato horrível mecanicamente, ser muito mais interessante. Vou dizer o motivo. Primeiro, a gente já conheceu 5 das 7 filhas do caos. A gente conheceu a Quilana, a Quileg, a filha do caos, aquela que estava sendo protegida pelo alastramento incessante, e a Grana, que estava bem ali na porta da Battle of Chaos. E aí vocês lembram que quando a gente cai no boss, a gente tem que destruir 2 núcleos para liberar o acesso ao núcleo central? Acho que vocês entenderam onde eu quero chegar, né? A Battle of Chaos nada mais é do que a bruxa e 2 das suas filhas que foram consumidas pela chama e que se tornaram o berço do caos. E uma outra característica desse boss que reforça essa ideia para mim é que quando você entra e derrota um dos lados, né, você consegue destruir um daqueles núcleos e você não consegue passar do boss, ele não se regenera. A mesma coisa pro outro núcleo. Se você for de um lado, destruir o núcleo, resetar, for pro outro, destruir o outro, resetar, nada disso vai voltar, porque você estaria acabando com o sofrimento das 2 filhas e liberando espaço para finalmente ir até ao meio e acabar com o sofrimento da própria mãe. E outra característica que me fez achar esse boss mais interessante é a arquitetura de Izalith. E eu vou falar um pouquinho melhor agora. Quer ver? Eu vou mostrar uma única imagem e vocês vão entender do que eu tô falando. Essa foto é do templo de Ta Prohum, que eu provavelmente estou pronunciando totalmente errado. Esse templo é um templo muito antigo, de cerca de 800 ou 900 anos, que fica na cidade de Angkor, no Camboja. Esse templo é do período do Império Khmer, e eu não sei absolutamente nada sobre o Império Khmer, só que a estrutura é muito parecida, especialmente nesse templo que tem as raízes se espalhando por todo ele, e faz também a gente pensar um pouco sobre aquelas raízes que estão espalhadas por toda a Izalith, porque são as raízes do berço do caos, ou seja, essas raízes também representam um alastramento do caos por toda a Izalith, como ela foi tomada pela destruição. Eu não sei se teve inspiração direta de um templo com o outro, mas me lembrou bastante, até mesmo o tipo de material, né? É claro que eu não sei o material das pedras que usaram para construir Izalith, mas não sei se vocês repararam o tipo de cor do material, me lembrou bastante, não é aquela pedra cinza que a gente está acostumado em outras regiões do jogo. E por último, eu quero voltar em Blighttown. É, a Cidade das Moléstias. Eu sei que a gente já passou por lá, mas a gente precisa falar um pouco mais sobre esse lugar aqui agora. Lembra que nos vídeos que a gente falou sobre a Cidade das Moléstias, a gente acabou citando o anel que está protegido pelo dragão abocanhante? E nessa chave está descrito de que os cidadãos de Blighttown, eles se trancaram lá dentro e jogaram a chave para fora, o que, poxa, não faz o menor sentido. E a gente também falou sobre a questão dos andaimes que estão subindo a cidade, e que faria muito mais sentido os cidadãos de Blighttown terem sido trancados lá dentro e a chave que abriria aquela porta ter sido deixada para ser protegida com o dragão abocanhante. Outra coisa que reforça essa ideia são aqueles caras de clava que ficam ali na entrada. Se vocês repararem bem, ele só tem nas 2 entradas de Blighttown, que é na parte de cima lá pelos andaimes, e naquele outro acesso que a gente pega lá pelo pedaço que tem os dragões. Não são mobs que estão espalhados pelo Blighttown, eles estão justamente nos acessos, né? Então é curioso, porque eles podem tanto impedir pessoas de entrarem quanto pessoas de saírem. E por que eu tô falando sobre isso? Porque se Blighttown foi realmente trancada por fora, quem trancou as pessoas lá dentro foram justamente os cidadãos do Burgo dos Mortos-Vivos, que tá lá em cima, os cidadãos de Anor Londo, que tá mais em cima, os cidadãos da New Londo, que é uma cidade que tá bem próxima, né? A cidade mais próxima. Então é uma cidade com pessoas que foram deixadas totalmente pro lado à míngua. E por que eu tô achando interessante destacar isso? Porque os cidadãos de Blighttown, não podendo recorrer ao mundo superior, eles recorreram ao mundo inferior. Lembrando o caminho pra Quileg, que a gente encontra algumas pessoas com ovos nas costas? E lembra que quando a gente encontra a Filha do Caos, a gente tem um NPC que fala com a gente, ele também é um NPC desses que tem ovos nas costas. Pesquisando a alma de Firekeeper da Filha do Caos e comparando com o site Lorkey, a gente tem informação de que a alma de Firekeeper serve como um recipiente para as humanidades. Só que no caso da Filha do Caos, ela não retém essas humanidades, ela materializa essas humanidades em ovos. E esses ovos são colocados em hospedeiros, que são justamente aquelas pessoas que estão ali em Blighttown. Mas, se vocês repararem bem, eles não são fugitivos, pelo contrário, eles servem a elas. E por que você acha que essas pessoas cederiam os seus corpos de bom grado para serem hospedeiros dos ovos dessas personagens? Porque isso não deve ser uma coisa muito legal. Justamente por causa da moléstia da Cidade das Moléstias. Esse NPC que tá próximo à Filha do Caos e conversa com a gente, ele fala pra gente que elas conseguem retirar a doença deles. Ele fala que elas consomem a doença que eles têm. Em troca de não estarem mais doentes, eles se dão como hospedeiros para os ovos delas. Só que por que vocês acham que eles topariam isso? Que além de não terem os recursos de cima, morrer não é uma opção em Dark Souls. A gente tá no mundo de Hollow, a gente tá no mundo de mortos-vivos, eles não conseguem nem mesmo morrer, é só uma vida de sofrimento.
Então eles, em desespero, eles cedem o corpo deles para poder parar com aquele sofrimento que eles estão tendo. Talvez possa ser trocar um sofrimento por outro sofrimento, só que isso não é muito diferente de você topar um trabalho horrível para não passar fome, entende? E isso é um diálogo que passa bem batido em Dark Souls. É uma coisa que não tá muito óbvia, mas que tá ali, sabe? E encerrando a parte de conteúdo do vídeo, eu quero comentar que eu sei que eu tinha comentado nos vídeos anteriores que a exploração física não deu tantos resultados quanto eu esperaria. Explorar e olhar o mapa ali pela live não teve tantos elementos que chamaram a atenção, então essa informação eu mantenho, mas a pesquisa, os arquivos, as traduções permitiram que esse vídeo ficasse muito maior do que eu imaginava. E também me fez perceber algumas coisas, especialmente que tem muita coisa para explorar nesse jogo ainda. Eu sei que é um jogo que já foi trabalhado, retrabalhado e retrabalhado e retrabalhado, só que quanto mais a gente explora as coisas, mais informações novas aparecem. Então eu acho que tem muita coisa para explorar isso, porque a gente ainda tá no primeiro jogo, e conforme a gente vai explorando algumas coisas novas, como por exemplo o Lore Key, que trabalha das traduções, dá até vontade de revisar os primeiros vídeos para ver se a gente acha informações novas que ficaram escondidas pela tradução. E além disso, me deu ideias de fazer vídeos como, por exemplo, analisando a história dos milagres, das magias, das piromancias, que essas coisas eles têm histórias narrativas e desenvolvimento próprio. Aquele NPC que vem das piromancias pra gente, que fica lá em Firelink, aqui no Dark Souls 1, ele fala pra gente que piromantes sofrem preconceitos iguais mortos-vivos. Então que pra ele se tornar morto-vivo foi completamente indiferente, porque ele já sofria preconceito por ser piromante. É interessante essa informação. Quem sabe a gente tem mais informações sobre isso. E claro, dá pra falar sobre os NPCs específicos, sobre as cidades que a gente não tem muito acesso. Por exemplo, aqui nesse vídeo eu citei Berenice, a gente tem o Cavaleiro de Berenice, a gente tem Astora, a gente tem Karim. Que minha ideia inicial era analisar o jogo conforme a progressão que ele tem. Ou seja, ele vai dando informações pra gente conforme a gente vai avançando. Só que em vários momentos ele dá uma informação lá na frente, que se relaciona com uma informação aqui de trás, que também se relaciona com uma informação ali do meio. Então a gente terminar o jogo inteiro e revisitar alguns pontos pode ser muito enriquecedor pra gente ter mais ainda informações. Ou seja, ainda tem muita coisa pra fazer. E isso caracteriza a simulação que eu me propus a fazer de um trabalho de história. Porque, como eu disse, é uma simulação. Essas coisas não existem de verdade. Mas, por exemplo, se a gente estivesse analisando um objeto real, uma cidade de 3, 4, 5 mil anos atrás, ou até mesmo coisas da história recente, a gente já tá fazendo um trabalho semelhante, de analisar os dados, de procurar outras pessoas que falaram sobre esses dados e tentar juntar as pecinhas para construir uma informação. Porque muitas coisas da história a gente não tem certeza absoluta, não tem como você ter a descrição perfeita de como as coisas foram. A gente constrói a história a partir da interpretação das coisas que a gente descobre. E é justamente isso que a gente tá tentando fazer aqui em Dark Souls. Eu também quero dizer que eu tô pretendendo, já falei várias vezes que eu quero trazer outros tipos de conteúdo. Porque, por exemplo, eu tô meio que aprendendo a desenhar, eu tô meio que aprendendo a programar, eu também gosto e acho que entendo um tanto de música, então dá pra trazer bastante coisa sobre música. Só que eu tô tomado por Dark Souls, eu admito. E eu também tenho roteiros pré-definidos de vídeos sobre Berserk, porque Berserk é um dos meus mangás favoritos. E eu percebo que Berserk tem muitos elementos interessantes que eu pessoalmente não vejo sendo tratado na internet, ou quando é tratado não da forma que eu gostaria. Então eu queria trazer a minha interpretação sobre determinadas coisas, ou trazer coisas que eu ainda não vi por aí. E também falar da minha Dark Fantasy colorida favorita, porque sim, é uma Dark Fantasy, eu vou provar que é uma Dark Fantasy, só que ela ainda tá me dedicando muito a Dark Souls. Eu também tô aprendendo a fazer isso tudo, então vocês devem ter reparado que cada vídeo é um pouco diferente do outro. Eu tô tentando encontrar um melhor ângulo pra filmar, uma melhor câmera. Esse vídeo mesmo aqui eu tive que gravar 2 vezes, porque a primeira gravação deu problema. E aí eu tô tentando manter essa rotina de um vídeo a cada 15 dias, tentando manter as lives 3 a 4 vezes por semana. Mas é isso, eu agradeço de verdade, especialmente quem tá me acompanhando desde o início. Eu tenho certeza que eu não conseguiria estar fazendo a pesquisa com a profundidade que eu tô fazendo se não tivesse essas interações que eu tô tendo. Como eu disse, o próprio site que eu usei aqui pro vídeo foi uma recomendação. E então é isso. Obrigado de novo. Até o próximo vídeo. Valeu.